Por que será que Deus não te abandona? Por que será que Deus se ocupa com você? Será que Deus se ocupa com a gente? São essas perguntas que nós queremos meditar hoje. Existe um Deus que se preocupa conosco? Existe um Deus que cuida de nós? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Iremos meditar hoje Hebreus, capítulo 2, versículo de 5 a 12. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem, para dele te lembrares? Ou o filho do homem, para com ele te ocupares? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroastes, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, não deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele, por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação, por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados, são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. Palavra do Senhor. Voltemos ao versículo 6 que vai aparecer aí na sua tela. O que é o homem, para dele te lembrares? Ou o filho do homem, para com ele te ocupares? Meu irmão, minha irmã, Deus se ocupa de nós. Deus não é aquele que me criou e agora você se vira. Não. Deus, depois que nos criou, Ele não conseguiu mais nos deixar. Eu já quero ir para uma primeira prova. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Gente, quando eu falo para abrir a Bíblia, tanto é que aqui no letreiro, a gente começou agora a ter edição, então você vai vendo que tem as passagens aí para você. Mas não vai ter a leitura para você ler, porque eu quero que você abra a Bíblia, tá? A leitura, então, que nós vamos sempre colocar aqui é a leitura que nós meditamos, ou seja, a do Evangelho, ou a primeira leitura. Essa parece o Evangelho inteiro. Mas todas as outras que eu peço, abra a sua Bíblia, eu quero que você de fato abra a sua Bíblia. Eu quero que você tenha gosto pela palavra, que você saiba manusear a palavra de Deus e não tudo mastigadinho, tá bom? Então, abra aí sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, se Deus não se importasse conosco, a pergunta que eu faço para você é: a gente pecou. Diz a palavra de Deus, Romanos 5,12. Não precisa abrir, mas Romanos 5,12 diz que todos pecaram. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos pecaram. A morte passou para todos nós. Estávamos condenados. A pergunta que eu faço para você é: se Deus não se importasse conosco, você acha que Ele iria enviar o seu Filho único para morrer por nós? Claro que não. Veja que a palavra está clara e não tem como ser mais clara que isso. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo. Amor significa que Ele se importa. Se a palavra de Deus está falando de tal modo Deus amou o mundo, Ele se importa com você. Quem ama se importa, quem ama cuida, quem ama vai atrás.
Quem ama dá a vida, não tem maior amor do que aquele que dá a vida. Veja, é um amor que dá a vida. Ele deu o seu Filho único. Esse dar significa que deu na cruz. Deu o seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, como dizer que Deus não se preocupa conosco? Eu digo para você, Deus não se esquece de você. Talvez você já se esqueceu de Deus alguma vez na sua vida, mas Deus não se esquece de você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo de 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce, amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não vos aflijais nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Vamos ficar até o versículo 32. Esse é o Deus que cuida de nós. Escreva aqui nos comentários, Deus cuida de mim. Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.